Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Almir novamente e essa é mais uma edição do nosso Cyber News da CE Cyber. Hoje eu vou falar rapidamente aí sobre duas notícias que foram veiculadas aí nessa semana que são importantes para a gente de alguma forma no Brasil, tá? A primeira delas é sobre um ataque cibernético que foi sofrido pelo aeroporto de Guarulhos no seu site principal no dia 15 de março de 2025. E esse ataque, embora tenha sido direcionado para o site do aeroporto, ele dá uma ideia de como é importante a proteção das infraestruturas críticas. Porque muitas vezes o site ele pode estar dentro da infraestrutura de redes daquela empresa e pode ser a porta de entrada para um ataque um pouco mais sofisticado, podendo chegar até a rede industrial. Então imagina um aeroporto onde você pode ter a paralisação dos painéis que informam os horários dos voos, daquelas esteiras e escadas rolantes, ou mesmo da organização de partidas e chegadas. Você pode ter um impacto muito grande. No caso aqui da notícia, tá? Que foi veiculada para o site do CISO Advisor, esse ataque cibernético foi em relação à página principal, que ficou fora do ar durante algumas horas e que inicialmente a administração do aeroporto falou que o site tinha sido restabelecido. Só que no momento que isso foi informado, o site tinha instabilidade, ou seja, no momento que a notícia foi veiculada, o site estava com problemas. Aqui no Brasil a gente está tendo aí a recorrência de um mesmo hacker realizando vários tipos de ataque cibernético. Ele é um hacker que se identifica como Azael, tá? Aqui nessa notícia ele fala que informou alguns minutos antes da parada do site para alguns órgãos de imprensa, de mídia, que o ataque seria realizado. Então ele já deixou a mídia sabendo que aquele ataque seria realizado. Isso é uma estratégia utilizada para quando, por exemplo, o hacker quer obter algum benefício financeiro, porque ele coloca o pânico e pressiona aquela empresa a pagar algum tipo de recompensa financeira para poder limpar rapidamente a pista e aquela informação não ficar muito tempo pegando para aquela empresa. Ainda nessa mesma notícia, o Olhar Digital ele deu um pouco mais de detalhamento, né? Falou que o site do aeroporto saiu do ar após o ataque hacker, falou sobre o hacker chamado de Azael e falou que esse mesmo hacker ele reivindicou só no último mês mais alguns ataques, como é o caso aí do ataque ao Conselho Nacional de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça e à Petrobras. E ele também informou que tentou atacar o site do STF, porém não conseguiu, porque o site do STF teria proteções mais avançadas. Mas veja, ele está se mostrando como um hacker em série nesse caso, tá? Além disso, ele também se colocou como o responsável por ataques contra o site da Universidade de São Paulo, que na semana do dia 11 de março de 2025 teve instabilidades. O próprio hacker informou que os serviços da USP ainda não foram restabelecidos e a própria Superintendência de Tecnologia de Informação da Universidade falou que os serviços ainda não voltaram por completo. Então foi um ataque que foi relativamente grande. Voltando ao aeroporto de Guarulhos, oficialmente a concessionária informou que houve o ataque cibernético, que não houve impacto às operações, que foi isolado no site, mas que isso é importante para a gente saber como mesmo empresas que têm aí um investimento alto em tecnologia, que muitas vezes têm equipe própria de segurança da informação, podem ficar vulneráveis em alguns momentos. E esse é o primeiro assunto que eu queria comentar. Agora vamos para um outro assunto que é muito importante porque tem a ver com a questão financeira. Nós temos aqui um alerta do Banco Central sobre o vazamento de 25 mil chaves Pix. Esse alerta foi dado no dia 17 de março de 2025. E veja, informações importantes foram vazadas, como o nome do usuário, agência, número e tipo de conta, CPF e outras informações. Esse vazamento ele teria sido feito na base de informações da fintech QI SCD, que é a Sociedade de Crédito Direto, tá? Então, o Banco Central informou, no dia 17/3, esse vazamento de dados de cerca de 25 mil chaves Pix.
Então veja, nome de usuário, CPF com a máscara, ou seja, tem um pouco de proteção e anonimização, mas mesmo assim tem uma parte do CPF, a instituição de relacionamento daquela chave Pix, agência, número, tipo de conta. O vazamento, oficialmente, teria sido dado por falhas pontuais. E aí, vamos lá. Como que a gente pode classificar a falha pontual? Pode ser um endpoint que, de repente, estava com uma porta exposta indevidamente. Pode ser algum controle de segurança que, de repente, não estava com todas as suas proteções ativadas, ou um controle que não atendia ao compliance necessário. Pode ser que os dados de acesso de algum colaborador da empresa tenha vazado em algum fórum. Pode ter sido um ataque direto contra a infraestrutura. Então, falha pontual é um pouco vago. Seria importante que a empresa falasse realmente que tipo de falha aconteceu e como que ela está fazendo para resolver ou como já resolveu. Uma coisa importante é que a notificação dessas chaves Pix vazadas, elas não são feitas pela empresa, pela fintech, e sim pelas instituições financeiras de relacionamento. Então, é importante que você observe se o seu aplicativo ou se lá no Internet Banking aparece alguma informação a respeito de vazamento, para saber se a sua chave não foi vazada. E foi informado que, para evitar tentativa de fraude, não vai ser utilizado o e-mail, o SMS ou chamada telefônica para informar sobre o ocorrido. Isso é um método de minimização de fraude, sim. Porém, são os meios mais claros da pessoa saber rapidamente que a chave Pix dela foi vazada. Então, talvez aí seja interessante rever essa decisão, tá? A fintech, oficialmente, falou que está cumprindo com a transparência, que a falha foi corrigida, que as informações não permitem a realização de pagamentos ou transferências, mas, uma vez que dados pessoais vazam, eles podem dar margem a outros tipos de fraude, como a criação de contas em instituições financeiras, como, por exemplo, a solicitação dentro dessas contas de empréstimos, utilizar esses dados para poder cometer outros tipos de fraude que envolvam pessoas, rede de relacionamentos. Então, mesmo que essa fraude e esse vazamento não tenha afetado as transferências e transações financeiras, o dado pessoal vazado ele sempre tem uma consequência. Então é importante saber o que o Banco Central e o que a Agência Nacional de Proteção de Dados vão fazer nesse caso. Tá? Porque o Brasil ele é um alvo bastante grande de golpes ligados ao sistema financeiro, principalmente direcionados a pessoas que utilizam internet banking e aplicativos em dispositivos móveis. Então, basicamente, essa era a informação que eu queria passar para vocês nesse novo Cyber News de hoje. Então, a recomendação é: verifiquem os seus aplicativos, internet banking, veja se não aparece nenhuma notificação lá para vocês, até para garantir que a sua chave Pix não tenha sido uma dessas que acabou sendo vazada nesse caso. Eu vou me despedindo por aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente volta logo logo com mais um vídeo da série Cyber News. Um forte abraço do professor Almir.